Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Gad. Transcrição do testamento que Gad passou aos seus filhos no seu 127º ano de idade. Eu fui o 9º filho de Yaakov e sempre era expedido junto aos rebanhos. Eu os guardava à noite. Quando se aproximava um leão ou lobo ou qualquer outro animal selvagem, eu os perseguia, agarrava-os pelas patas e atirava-os à distância de um tiro de pedra e assim os matava. Yosef pastoreava conosco pelo período de 30 dias, mas adoeceu por causa do calor. Ele era delicado. Assim, voltou para casa em Hebron junto do pai, e este deixou-o descansar junto de si. Amava-o tanto. E Yosef contou ao nosso pai que os filhos de Zilpa e de Bila abatiam o melhor dos rebanhos para comer, totalmente contra as recomendações de Rubem e Judá. Acrescentou também que eu havia arrancado um cordeiro dos dentes de uma ursa, matando-a em seguida, e que, não podendo o cordeiro continuar vivo, tive de abatê-lo, mas isso contra a minha vontade, e que depois o comemos. Por isso fiquei com muita raiva de Yosef, até o dia em que foi vendido e levado para o Egito. O ruar do rancor tomou posse de mim, e eu não queria nem ver e nem ouvir Yosef. Ele nos acusava frontalmente de subtrairmos animais do rebanho contra a vontade de Judá para comê-los. E o nosso pai acreditava em tudo o que ele dizia. Agora, meus filhos, eu reconheço o meu pecado. E reconheço que por muitas vezes havia desejado matá-lo. Eu o odiava do fundo da minha alma, mas ainda detestei ainda mais a ele por causa do seu sonho. Eu queria eliminá-lo da terra dos vivos, da mesma forma como o novilho arranca o capim do chão. Assim, eu e Simeão vendemo-los aos ismaelitas, e vendemo-los por 30 peças de ouro. 10 delas escondemos, mostrando apenas 20 aos nossos irmãos. Cegados pela cobiça, preferimos tê-lo matado. Entretanto, o Hashem de nossos pais subtraiu-o de nossas mãos, não permitindo que eu cometesse um grande delito em Israel. Agora, meus filhos, escutai as palavras da verdade, para poder seguir nos caminhos da justiça e cumprir a Torá. Não vos deixeis seduzir pelo ruar do ódio ou o espírito do ódio. Ele perverte todas as obras humanas. O homem possuído pelo ódio detesta tudo quanto os outros fazem. Se alguém cumpre a Torá, ele não o louva. E se alguém tem o temor a Elohim e procura a justiça, despreza-o. A própria verdade não lhe serve. Tem inveja do homem que é feliz, agrada-lhe a difamação e compraz-se da arrogância. O ódio cega-lhe a alma, como eu experimentei em relação a Yosef. Guardai-vos, portanto, do ódio, meus filhos, pois ele constitui um pecado diante de Hashem. Não obedece ao mandamento do ahavá ou do amor ao próximo, mas sim transgride a Torá. Quando um irmão tropeça, propaga isso imediatamente a todos e força para que seja julgado e castigado, e mesmo até que, se possível, este sofra a morte. E se tratando de um escravo, instiga-o contra o patrão e estimula neste todos os motivos para matá-lo. O ódio associa-se à inveja contra aqueles que são felizes. Quando ouve falar da sua felicidade e a presencia, este fica doente. Pois se o ahavá ou o amor deseja ressuscitar os próprios mortos e resgatar os que à morte se destinam, o ódio deseja massacrar os vivos e não permitir que vivam nem os pecadores veniais. O ruar do ódio ou o espírito do ódio é pusilânime e age constantemente aliado a Satã para atentar contra a vida dos homens. O ruar do ahavá, ou espírito do amor, porém, este age com benevolência, aliado à Torá, para a salvação dos homens. O espírito do ódio é péssimo.
Junta-se constantemente a mentira para pôr obstáculos à verdade. Avoluma o que é pequeno, da luz faz trevas. Chama amargo o que é doce e espalha a calúnia. Suscita o rancor e instiga o desentendimento e a violência e todas as paixões. E instila no coração o veneno diabólico. Isso vos digo, e vos digo por experiência própria, meus filhos. Fugi do ódio demoníaco e apegai-vos ao Ahavá de Adonai, ou amor do Senhor. A retidão expulsa o ódio e a humildade o mata. Pois o justo e o humilde guardam-se de praticar a injustiça. O seu próprio coração o censura, não os outros. O Adonai conhece as suas inclinações. O justo não abre a sua boca contra um homem piedoso, pois está pleno do temor de Elohim. Pelo temor de ofender a Adonai, guarda-se bem de fazer o mal a quem quer que seja, mesmo em pensamentos. Isso eu finalmente reconheci depois de ter feito penitência por causa de Yosef. O arrependimento, o verdadeiro e divino, aniquila a ignorância, dissipa as trevas, ilumina os olhos e proporciona a sabedoria da alma e leva o entendimento ao caminho justo. Assim, aprende do arrependimento o que não aprendeu dos homens. Hashem mandou-me uma doença do fígado, e não fossem as orações de meu pai Yaakov, eu teria morrido bem depressa. Na medida em que o homem peca, na mesma medida será castigado. Por ter-se outrora no meu fígado insurgido sem misericórdia contra Yosef, assim padeci do fígado, sem piedade, sendo com isso castigado durante 11 meses, o exato tempo em que guardei inimizade em relação a Yosef. Portanto, meus filhos, ame cada um ao seu irmão e arrancai o ódio do vosso coração. Amai-vos uns aos outros em atos, em palavras e pensamentos. Na presença do Pai, falei amistosamente com Yosef, mas ao afastar-me, o roar do ódio, ou o espírito do ódio, obscureceu meu entendimento e excitou a minha alma na intenção de matá-lo. Assim, amai-vos de todo o coração. Se alguém pecar contra ti, retruca-lhe em paz. Afasta de ti o veneno do ódio. Se ele reconhece e se arrepende, perdoa-lhe. Se ele renegar, não te batas com ele. Do contrário, isso voltará a imprecar e tu serás duplamente culpado. Não ouça uma pessoa estranha o teu segredo numa pendência de justiça, para que não venha a tornar-se teu inimigo pelo ódio, e assim cometa grande pecado contra ti. Tendo-lhe passado o teu veneno, falará contigo ardilosamente e tratar-te-á com uma má fé. Mas se ele se retrata e se envergonha de sua mentira, não o censures mais, pois ao negar, se arrepende e não te inflige nenhum agravo. Ao contrário, honra-te e vive em paz contigo. Mas se ele não se arrepender, fixa-se na maldade. Perdoa-lhe assim mesmo de coração e deixa para Hashem a vingança. Se alguém tiver mais sorte do que vós, não vos perturbeis. Orai por ele, para que ele desfrute felicidade plena. Isto vos trará recompensa. Se ele for enaltecido ainda mais, não lhe tenhais inveja, mas antes pensai que toda a carne sofrerá a morte. Louvem a Hashem, porque ele provê o útil e o bom a todos os homens. Procurai respeitar os desígnios de Adonai, então o vosso ruar, ou o vosso espírito, permanecerá sereno e pacífico. Mesmo que alguém enriqueça por meio da iniquidade, como Esaú, irmão de meu pai, não tenhais ciúme deles. Aguardai tão somente o final determinado por Adonai. Se ele lhe retirar a mamona injusta e ele de tudo se arrepender, ele será perdoado. Quando não, o impenitente será reservado para o castigo eterno. O pobre, quando isento da inveja, agrada a Adonai sobre todos os aspectos. Não tem intrigas com que ocupar-se com os outros.
Afastai da inveja os vossos corações e amai-vos uns aos outros com sinceridade diante de Adonai. Dizei aos vossos filhos que não deixem nunca de honrar a Yehudá e a Levi. Por intermédio deles, Adonai enviará a salvação a Israel. Eu sei, vossos filhos finalmente o abandonarão, comportando-se com maldade, iniquidade e depravação diante de Adonai. Neste momento, ele descansou um pouco, depois falou-lhes mais uma vez. Escutai agora, filhos, o vosso pai. Sepultai-me na proximidade de meus pais. Após isso, estendeu as pernas e morreu em paz. Passados 5 anos, transportaram-no para Hebrom e depositaram junto aos seus pais.